O vice-primeiro-ministro da Defesa polonês chega até Kiev a fim de discutir mais uma vez a aproximação diplomática e também militar entre a Polônia e também a Ucrânia. O que nós estamos observando ao longo dessa guerra é uma significativa aproximação entre os dois países, evidenciando de maneira bastante eloquente o quanto há um interesse da Polônia para que a Ucrânia vença a guerra, porque caso a Ucrânia não vencer, os poloneses acreditam que realmente o Putin pode dar um próximo passo e expandir sua zona de influência a fim de ocupar e fazer uma guerra também contra a Polônia. Vamos continuar acompanhando ao longo do tempo esta aproximação entre a Polônia e também a Ucrânia. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e divulgar o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, nós temos aqui então uma série de assuntos a serem tratados e, claro, a Ucrânia fazendo ataques contra o território da Rússia a fim de atingir, conforme observamos, a infraestrutura. Esses nomes já nos são bem conhecidos até, porque dia sim, dia não, a Ucrânia busca fazer ataques contra o território da Rússia, no caso, e obviamente busca atingir ali a infraestrutura de guerra. No caso, a Ucrânia fez ataques contra Rostov, Volgogrado, Saratov e também uma região bem às margens do Mar Negro, conforme, aliás, do Mar Cáspio, conforme nós vamos observar logo na sequência no mapa, a região de Astrakhan. Esta região, aliás, é de onde a Rússia havia lançado aquele míssil Oryshnik, que é um míssil de capacidade de transporte de bombas atômicas que nós observamos aqui, aquele míssil que foi atingiu, no caso, a região de Dnipro, no território da Ucrânia, conforme nós observamos naquele contexto. Então, é uma região de longa distância do território da Ucrânia e a Ucrânia conseguindo atingir aquela localidade com os seus drones. Aqui a gente visualiza no mapa o seguinte: a Ucrânia fazendo ataques contra a região, vejam vocês, de Volgogrado, nesta localidade, numa distância de mais ou menos 500 quilômetros do território da Ucrânia. O objetivo em atingir a região de Volgogrado é, novamente, destruir ali a refinaria de Lukior. Então, nós temos a Ucrânia, mais uma vez, alvejando a refinaria de Lukoil. Inclusive, nesta refinaria nós temos ali alguma coisa foi atingida. As imagens de satélites mostram isso aí, imagens da NASA. E também nós temos além das imagens, filmagens, tá certo? Filmes que mostram ali justamente o fogaréu dentro da refinaria. A outra região atingida pela Ucrânia é a região de Astrakhan, conforme nós mencionamos, olhando aqui no mapa. A distância entre o território da Ucrânia e Astrakhan, o alvo atingido ali é de mais ou menos 850 quilômetros. No caso aqui no mapa, a gente vê e visualiza justamente ali uma distância de mais ou menos 835 quilômetros, mas o fato é, nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra o território da Rússia em enorme profundidade, não mais apenas 200 quilômetros, 100 quilômetros dentro da Rússia, mas 500, 600, 800, ao ponto inclusive de aeroportos no interior do território da Rússia ter que ser fechados, pelo menos temporariamente, é o que ocorre aí no aeroporto da região de Volgogrado. Agora, o sistema de defesa antiaéreo da Rússia também, por sua vez, faz o abatimento de drones ucranianos na região de Rostov. A região de Rostov tem uma importância geoestratégica gigante para o contexto da guerra, conforme nós já mencionamos. Aqui, a infraestrutura de Rostov no território da Rússia é utilizada para a Rússia fazer a sua logística e as suas operações militares contra a Ucrânia no território da Ucrânia, conforme nós mencionamos. E por isso, portanto, a gente assiste, dia sim, dia não, a Ucrânia fazendo ataques contra esta região de Rostov a fim de atingir ali a infraestrutura logística, bem como também a infraestrutura de produção de petróleo, gás e assim por diante. Aliás, na região de Astrakhan, conforme a gente vê lá no interior da Rússia, o nome maior seria Astrakhan, não é? No interior do território da Rússia, as margens aqui do Mar Cáspio, conforme eu mencionei com vocês, nós temos que o objetivo ali foi atingir uma planta de processamento de gás, tá? Então não é apenas uma
refinaria, mas sim é uma planta de processamento de gás, conforme a informação que nós obtivemos. Tá claro isso aí? Em Astrakhan, Gazprom, tá certo? Uma distância bem considerável. Agora, por sua vez, a Rússia fez intensos ataques também contra a Ucrânia. Nós temos aqui a Ucrânia divulgando que 38 dos drones foram abatidos, embora alguns drones buscaram atingir várias regiões do território da Ucrânia, conforme nós podemos observar. Inclusive, o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia acaba funcionando, mas nós temos explosões, por exemplo, na região de Dnipro, tá certo? Então, nós temos a Rússia também fazendo ataques contra a Ucrânia, conforme nós acompanhamos todos os dias, e uma enorme pressão da Rússia para tentar avançar para as regiões, conforme nós sabemos, em especial a região de Pokrovsk. Hoje, o objetivo russo é conquistar Pokrovsk, e se conquistar Pokrovsk, vai se lançar para o interior do território da Ucrânia, a fim de tentar chegar até a região de Dnipro. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Vamos continuar acompanhando o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Outro tema importante aqui é as questões da diplomacia. Vejam só, nós temos a Rússia considerando eventualmente dois países, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, para que haja um encontro para se discutir a paz entre Rússia e Ucrânia. Então já existe até, portanto, conforme nós podemos observar, países que podem sediar um encontro para Zelensky. Aí resta saber se realmente o Putin irá dialogar com Zelensky, acordar junto com Zelensky, intermediado pelo governo dos Estados Unidos, o processo de cessar-fogo. É o que nós estamos muito curiosos para observarmos, tá? Então, é uma notícia importante na minha avaliação, porque evidencia que existe, de alguma maneira, um debate debaixo dos panos, que nós, infelizmente, não temos acesso, não é? Para que se chegue a alguma proposta de cessar-fogo, paz, vamos observar. Então, dois países, no caso, tanto a Arábia Saudita, como também os Emirados Árabes Unidos, ambos os territórios, tanto os sauditas quanto os emirs, ok, da região dos Emirados Árabes Unidos, são países que têm uma relação muito boa com os Estados Unidos, mas também não têm necessariamente problemas com a Rússia, tá? Não são países que se posicionam contra a Rússia, o caso da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos, tá certo? E nem são contra, eventualmente, a Ucrânia e assim por diante, tá certo? São países, podemos dizê-lo, um tanto neutros nessa questão. Tá certo? Bem, outro assunto que corrobora um pouco essa discussão é o Trump dizendo mais uma vez que está em conversações com a Rússia e também com a Ucrânia, a fim de que haja uma solução para a guerra. Donald Trump não tem deixado claro qual será a solução, o que será proposto, como que será desenvolvido o processo eventual de cessar-fogo, quais serão as fases, se será em fases, evidentemente será em fases, é necessário que seja em fases, dada a grandiosidade da guerra e do tamanho do território ali em conflito. Aliás, sobre cessar-fogo, vale mencionarmos que nós temos um encontro entre o governo norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, para discutir o cessar-fogo entre Israel e Hamas, no dia de hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, para darem continuidade ao cessar-fogo e entrarem na segunda fase do cessar-fogo. Nós vimos ali o cessar-fogo entre Israel e Hamas da seguinte maneira: nessa primeira fase, a libertação de mulheres, crianças, idosos, tudo bem? E nessa próxima fase nós teremos a libertação, eventualmente, de soldados israelenses que estejam presos, no caso ali, sob o cativeiro do Hamas, tá? E por sua vez, a troca o Estado de Israel vai libertar, conforme nós podemos observar, não é? E já foi feito assim na primeira fase do acordo, do cessar-fogo, não é? Soldados, ou aliás, presos que estão em prisões israelenses, tudo bom? Então, o acordo continua entre Israel e Hamas. Vamos acompanhar também, embora a gente faz vídeos aqui também no nosso canal sobre esses assuntos. Você já viu algum? Não é? Falando do Oriente Médio e outras regiões? Dê uma olhada. Pessoal, então aqui nós temos o Trump mais uma vez, reiterando e concluindo, falando sobre um possível encontro com a Rússia e com a Ucrânia. Não falou do possível encontro, não é? Estou exagerando, mas em conversações a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky, mais uma vez, vai chamar a atenção para o apoio
dos Estados Unidos sobre o governo Biden, que veio a conta-gotas. Nós falamos aqui todos os dias basicamente sobre isso, né? E inclusive lá em junho de 2024, não sei se vocês lembram, em junho de 2024 nós tivemos o governo Biden pedindo desculpas ao Zelensky pela demora de entrega de materiais de guerra e de ajuda para a Ucrânia. O que nos deixa bastante eloquente e evidente o quanto que o apoio americano existiu, só que não da maneira como foi tratado na mídia. Ah não, porque o governo vai destinar X bilhões em ajuda. Entretanto, a ajuda demora, não chega, vem fracionada, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, muitos estão dizendo que o Zelensky acusou o Biden de corrupção. Não foi disso que ele tratou. Nós temos que o Zelensky simplesmente evidenciou que a ajuda não veio em sua plenitude e veio muito contadinha, demorando e atrasando, portanto, a possibilidade de defesa da Ucrânia conforme nós observamos. Um outro assunto para concluirmos é a morte de Sarkisian. Sarkisian é ex-primeiro-ministro, inclusive, do território da Armênia. A Armênia que pertencia à região da União Soviética, na região do Cáucaso, região para onde a Rússia projeta uma importância enorme de geopolítica, ou pelo menos tentava projetar, quando nós temos territórios como o Azerbaijão, a Armênia e também o território da Geórgia. Nós temos a Rússia, vale lembrar, perdendo enorme influência na região do Cáucaso, em especial a perda de influência na região da Geórgia. Aliás, houve uma guerra entre Rússia e Geórgia em 2008, onde a Rússia anexou 2 regiões do território da Geórgia em alguma medida. É o caso da região, conforme nós sabemos, não é litorânea e no interior da Geórgia, a Abcásia, não é, as margens do Mar Negro e também a região da Ossétia do Sul. Vale destacar que a região de Abcásia fica às margens do Mar Negro, então, eventualmente, a questão com a Crimeia não é apenas acesso ao Mar Negro, até porque a Abcásia, se você olhar no mapa, aqui o nosso canal, ele preza pela questão da cartografia, do mapa, da geografia, não é verdade? Aliás, curta o nosso canal, compartilhe com os seus amigos que gostam de geopolítica. Se você olhar o mapa de Abcásia, no território da Geórgia, este território é banhado pelo Mar Negro. Então a questão da guerra com a Crimeia em 2014 não é apenas o acesso ao Mar Negro. Isso tem que ficar claro, não é apenas a questão geográfica, embora a posição da Crimeia é muito mais avantajada dentro do território do Mar Negro, que dá uma projeção geopolítica gigante para o país que ocupar aquela região. Vale a pena também nós termos isso em consideração, da importância da geografia. Bem, de qualquer maneira, a Rússia vem perdendo espaço e influência na região do Cáucaso. Aí estou citando a questão da Geórgia, tá? E a guerra de 2008 e a Rússia anexando territórios como a Abcásia e também a região da Geórgia. Agora, na sequência, a gente tem, agora, conforme eu dizia, a questão da morte do ex-primeiro-ministro da Armênia, tá? Que foi morto em Moscou. Ele é acusado de várias coisas difíceis ali pelos ucranianos, tá? Mas ele apoiava a guerra russa contra o território da Ucrânia e acabou sendo emboscado, digamos assim. Pessoal, se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, reiterar que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e divulgasse o nosso conteúdo às pessoas que estudam, gostam de geopolítica, estão atentas nas questões da guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos do cenário internacional, tá? No mais é isso. Respeita a geografia, conforme sempre digo a vocês. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal. Aqui a assertiva 4. A projeção B, embora eurocêntrica, foi publicada no decorrer do século XX, num contexto em que o seu autor sustentava que a sua projeção com base em argumentos políticos sobre a luta e pela igualdade entre os povos. Olha, essa assertiva aqui, o gabarito oficial considerou como verdadeiro. Tudo bem? Entretanto, o mapa do Peters é do século XIX. O Peters ele retoma esse mapa, porque ele já havia sido publicado pelo Gauss. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, ele tem sim uma perspectiva europeia, porque ele é feito por um europeu. Porém, né, o objetivo não é eurocentrismo. Então essa assertiva, por mais que o nosso gabarito oficial tenha considerado como correto, eu teria uma série de ressalvas aqui, tá? Mas é compreensível em alguma medida, né? Então a gente fica aqui na dúvida.
4, 5, aliás, as projeções A e B, embora indicativas de projeções cilíndricas, são cilíndricas as duas, representam a escolha de uma mesma solução matemática? Não. A gente vê que o Peters e o Mercator têm objetivos diferentes. Um distorce a área, o outro distorce a forma e assim por diante. Então, falsa a assertiva número 4, 5, aliás. Então, a única correta que eu diria com certeza mesmo, não é? Seria a alternativa assertiva número 3. Entretanto, o gabarito considerado seria o D. Por quê? Ele considerou que a projeção ali do Peters é eurocêntrica, talvez porque é feito por um europeu. Agora, o resto é verdade. Aliás, não foi publicada no século XX também, esse é um outro ponto, né? Ela é do século XIX, mas ela ficou famosa na década de 70 do século XX, ok, né? Num contexto em que o autor sustentava sua projeção com base em argumentos políticos sobre a luta pela igualdade entre os povos, ou seja, a tentativa de trazer a equivalência dos territórios conforme a sua realidade em termos de tamanho, para mostrar que os países pobres são maiores, muitas vezes até do que países desenvolvidos, europeus e assim por diante, de modo, portanto, que seria a verdadeira parcialmente a assertiva 4, nos levando à alternativa D. Na prova, o aluno, se ele seguisse esse caminho, ele conseguiria pensar. Entretanto, essas ressalvas teria que rever tal questão na minha interpretação. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero que você deixe o like, se inscreva e divulgue nosso conteúdo. E venha estudar conosco caso você não seja nosso aluno ainda. Bons estudos, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal. Rumo à Boina Azul.